Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Gostaria de agradecer imensamente. É uma honra e um prazer participar do nosso Congresso de Medicina em Emergência. Gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas online também vale. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alexander Mendes Santiago, médico intensivista. Sou especializado em Itaperuna pelo Programa de Medicina Intensiva pela AMIB, no Hospital São José do Havaí. Sou titulado em especialista em terapia intensiva pela AMIB, pós-graduado em gestão em terapia intensiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein e hoje exerço as funções de diarista médico no Hospital Japonês Santa Cruz pela Prevent Senior e coordeno a emergência, observação, retaguarda e a unidade intermediária de pacientes críticos do Hospital Luzia Pinho de Melo, em Mogi das Cruzes. Você que gosta do marcador de texto rosa, roxo, amarelo, já peguem, separe suas canetinhas vermelha, azul, roxa, porque a aula hoje vai ser bem simples, prática, onde vocês vão utilizar tudo que eu falar nos seus pacientes, vocês vão utilizar exatamente para evitar qualquer transtorno nos pacientes críticos, sabendo que o manejo inicial e o tratamento eficaz é soberano quando falamos desse assunto. Qual o assunto? Pneumotórax. E pneumotórax eu tenho uma frase para iniciar que é bem clara. Pneumotórax. Quem não fez, vai fazer. Quem trabalha com paciente crítico, inevitavelmente, a literatura fala isso, um dia fará um pneumotórax e só pode fazer um acesso venoso central quem sabe drenar um pneumotórax. E isso hoje vocês vão sair dessa aula aprendendo e sabendo tudo isso. Aula bem simples, pegue seu cafezinho que vamos iniciar. Tá bom? Os temas a serem abordados, eu vou iniciar bem do básico, bem da introdução, falar da definição do pneumotórax, os tipos de pneumotórax, qual classificação tem o pneumotórax, qual a fisiopatologia do pneumotórax. Depois vou falar dos sinais e sintomas principais exames diagnósticos, e eu já gostaria que você anotasse um exame que você tem que saber obrigatoriamente. Ultrassonografia point of care. Assista o vídeo até o final que você vai aprender tudo sobre ultrassonografia point of care relacionado ao pneumotórax. Você vai fazer o diagnóstico em segundos. Acabou aquele negócio de esperar a tomografia, de esperar o raio-x. Pegou o ultrassom, hoje já existe ultrassom individual que a gente conecta no próprio celular, passou no paciente, você já percebeu com pneumotórax. Vocês vão avaliar também scores de gravidade, avaliação de gravidade desse pneumotórax. E, para aplicar na prática, qual o manejo inicial e como que devemos tratar depois esse paciente após o primeiro momento no pronto-socorro. Por fim, vamos falar um pouquinho de prognósticos e recorrências. Lembrando que existem pessoas que evoluem algumas vezes na vida com pneumotórax. E não queira ter um pneumotórax, nem subestime a dor de uma pessoa que tem um pneumotórax. Porque isso muda desfecho. E vocês vão entender por quê. Medicina preventiva é o que mais é falado hoje, principalmente pelo Albert Einstein, quando eu fiz pós-graduação, mas pelos grandes hospitais, Sírio-Libanês, Rede D'Or. Então, medicina preventiva muda como que será essa comorbidade, mortalidade posterior do paciente. Vamos iniciar? Podemos? Já pegou seu cafezinho? Já está tranquilo? Já pegou seus marca-textos, canetinha? Vamos lá. O que é o pneumotórax, pessoal? Ser bem simples e direto. Pneumotórax. Entrou ar onde não era para entrar.
E quando eu falo isso com os familiares, né, ou quando eu falo isso com o paciente, parece até relativo ou parece que eu estou falando algo muito superficial, porque o pulmão é cheio de ar e o pulmão faz o quê? A troca gasosa. Porém, existe um local que não pode ter ar. Qual é esse local? Cavidade pleural. Então, eu peguei a referência do Bauman, desde 2001, ele já falava o seguinte: pneumotórax é a presença anormal de ar na cavidade pleural, resultando em quê? No colapso alveolar e no colapso pulmonar. O que é um colapso pulmonar, pessoal? O que o alvéolo faz? Ele abre e fecha ciclicamente. Inclusive isso que ocasiona o processo inflamatório. Se você tiver muita abertura e muito fechamento, processo inflamatório. Porém, se você tiver um colapso alveolar, seu pulmão vai fechar todo. Seu pulmão vai todo se transformar numa bexiga vazia. E o pulmão não pode ter bexiga vazia. Por quê? Porque ele tem um ar morto, né? Ele tem um volume morto. Então, por isso, ele não fecha totalmente, mas ele abre e expande. Esse pulmão, quando colapsar, ele vai fechar totalmente. Por quê? Tem ar na pleura. Então, é o que devemos evitar. Outra coisa que devemos evitar, que favorece muito ao colapso alveolar: pressão positiva no pulmão. Tá? Na vigência de pneumotórax, o máximo de PIP que eu posso fornecer é a PIP fisiológica, que é de 3 a 5. E nisso vamos lembrar de não pode fazer VNI com pressão positiva. Se for fazer VNI, é primeiro abordado e depois o mais indicado, catéter nasal de alto fluxo. A intubação, vamos falar posteriormente, só viria após uma fadiga respiratória que você não vai deixar ocorrer. O pneumotórax, então, ele pode ser espontâneo, tá? Sendo primário ou secundário. Primário, geralmente vem de uma doença que já é subjacente. É um paciente asmático, é um paciente depressítico, é um paciente fibrótico, ele já possui blebs no pulmão. O que é blebs, pessoal? Na verdade, bleb é como se fosse uma bola, tá? Obviamente que é muito menor, mas é como se fosse sacos de ar dentro do pulmão e ele fica ali preso. Só que em algum momento esse saco estoura e vai ar para onde? Para a cavidade pleural. Então, isso deve ser evitado e eu vou falar no final sobre medicina preventiva de como evitar que essas blebs estourem. E o secundário pode ser associado a doenças pré-existentes. O que seria, qual a diferença do primário para o secundário? O primário é quando o paciente é jovem e ele não sabe que ele possui aquelas blebs, tá? Então, ele é um paciente que teve uma bronquiolite durante a infância, é um paciente que desenvolveu asma durante a infância. Na teoria, ele não teria mais nada, porque sabemos que melhora em 90% dos casos nos pacientes com 10 a 12 anos, e melhorou. Então, na teoria, ele teve, mas ele não tem mais nenhum tipo de doença. Por isso que é primário. Só que o secundário é quando ele já sabe que ele possui a doença. Aquele paciente tabagista crônico que evolui com fibrose pulmonar, o retentor de CO2, é aquele paciente que já possui uma história de vários pneumotórax durante a vida, então por isso que ele é secundário, tá? Mal comparando, é a hipertensão arterial, primária e secundária. A primária, a princípio, não tem correlação a doenças anteriores. A secundária possui relação com doenças posteriores. Mas temos que lembrar que, para o pneumotórax ocorrer, temos que ter um mecanismo de ação.
Qual é esse mecanismo de ação? Pode ser uma pressão positiva muito grande dentro do pulmão. Sabemos que está correlacionado ao uso do tabaco, a má prática do tabaco e, principalmente, segundo as últimas literaturas, ao uso do narguilé. Isso mesmo, pessoal. Quem usa narguilé tem grande predisposição a fazer pneumotórax e, principalmente, a desenvolver câncer pulmonar durante a vida, até mesmo mais do que o tabaco, tá bom? Então, desde Macduff, em 2010, ele já separava em espontâneo, que acabamos de falar, traumático, não preciso nem falar, geralmente ocasionado por arma branca, quando é introduzida no tórax, ou até mesmo por arma de fogo, porém a arma de fogo geralmente causa também uma contusão pulmonar, mas também ocasiona pneumotórax. Porém, esse pneumotórax é associado e relacionado a hemotórax, e pode ser o iatrogênico. O iatrogênico é aquele que ninguém gosta, né? O iatrogênico é aquele que todos têm medo. O iatrogênico é o que eu falei lá no início. Quem não sabe drenar um pneumotórax não faz um acesso venoso central. E outra forma de iatrogenia é a ventilação mecânica. Imaginem vocês, um paciente que já tem o pulmão cheio de bleb, um paciente DPO-cítico, você vai e coloca uma PIP de 18, coloca uma PIP de 25, que é a nossa pressão expiratória positiva final na ventilação mecânica. Você tem grande risco de fazer um pneumotórax. Inclusive, existe um estudo, não sei se vocês já ouviram falar, do ARDSNET, o primeiro ARDSNET foi feito, que teve 80% de mortalidade, onde ele fazia o recrutamento alveolar com padrões de PIP em torno de 40, 60. Recrutamento alveolar é justamente quando o pulmão está fechado e você quer abrir o alvéolo. Só que você abre o alvéolo, o pneumócido, até certo ponto. Depois ele distende e estoura. Então, o pneumócito ele é aberto até determinado ponto e depois que ele ultrapassa esse ponto, ele não abre mais. E quando o paciente não é respondedor à pressão positiva, que geralmente são esses pacientes, ele acaba sofrendo ainda mais. É o que chamamos de pulmão L. Pulmão L, o paciente não responde à pressão positiva e tem maior risco de barotrauma e volutrauma. No caso, estamos falando de barotrauma relacionado ao pneumotórax. E o pulmão H é aquele paciente que é respondedor, é o paciente mais jovem, mas você tem determinado ponto que você pode chegar. E esse ponto, como você calcula? Através da drive pressure e através da complacência estática. A aula não é sobre ventilação mecânica, mas eu acho muito importante vocês entenderem isso. Quando você vai fazer um recrutamento alveolar, que foi o grande erro do ARDSNET, você calcula concomitantemente o quê? Complacência estática e drive pressure. Está respeitando a drive pressure, lembrando que idealmente abaixo de 13, no máximo de 15, e a complacência estática está melhorando. Perfeito. Sua complacência estática começou a descer e você está subindo o PIP, e sua drive pressure começou a subir, você já está distendendo esse pneumócito além do ponto. Então, você faz o recrutamento alveolar respeitando esses fatores. E o fator iatrogênico eu não preciso nem falar, e geralmente você necessita de um diagnóstico muito rápido. Por quê? Porque o paciente evolui mais de 90% das vezes com pneumotórax hipertensivo. E nós vamos falar nas classificações dos tipos que o pneumotórax hipertensivo você acaba tendo que agir imediatamente. Então, você tem que já passar o ultrassom, diagnosticar o pneumotórax, não dá tempo de esperar o raio-x, ou pelos próprios sinais e sintomas, ou seja,
uma dispneia súbita de saturação, uma hipotensão, você já percebe que fez o pneumotórax. Pessoal, e quem funciona sabe, né? Infelizmente, quem funciona sabe. Enfiou a agulha, veio aquele arzinho, o paciente mudou toda a hemodinâmica, toda a estrutura, fez o pneumotórax. Isso foi na minha prova de título, inclusive. Eu perguntei, e o ultrassom? Aí quem estava aplicando a prova, o preceptor, falou, não, aqui é raiz, sem ultrassom. Onde você vai posicionar? Eu falei, subclave. Ele falou, tá bom. Aí, né, na prática, tinha um boneco onde a gente mostrava como funcionava o subclave, que não é a aula no caso, mas como funcionava o subclave, e depois ele falava. O paciente evoluiu com dispneia, o paciente evoluiu com hipotensão e desaturação. O que aconteceu? Aconteceu pneumotórax hipertensivo, e vocês vão observar durante a aula, no manejo inicial, que você já deveria descomprimir aquele tórax. Por quê? Senão ele evoluiria com colapso alveolar e o paciente choca mesmo na sua frente. É o choque obstrutivo que nós falamos. E, infelizmente, se você não agir rápido e eficazmente, feito o diagnóstico, o paciente falece na sua frente. Você ainda com a agulha na mão. Tá? E falando um pouquinho da fisiopatologia, esse ar, quando entra na cavidade pleural, o pulmão não consegue fazer o quê? Um movimento simples. Nós chamamos de alça de balde. Vocês já ouviram falar nesse termo? Alça de balde. Por que alça de balde? Porque ele faz o movimento de abertura e faz o movimento de fechamento. Tá? E quando ele faz esse movimento, ocorre a hematose, ocorre a região cíclica do alvéolo, onde ele abre e fecha justamente para fazer a troca gasosa. Com colapso alveolar, ele não consegue fazer o quê? Esse movimento. Nem de expansão lateral, nem de expansão anteroposterior. E só recordando, para quem gosta de anotar, a alça de balde realmente dá para você ver um pouquinho do esforço respiratório do paciente. Ele expande e ele fecha. Só que o principal diagnóstico de fadiga muscular, você observando o paciente, é quando ele tem fadiga anteroposterior. Muitas pessoas acreditam, ele começou a bater narina, ele começou a fazer muito esforço lateral. Ele está entrando em fadiga. Quando ele começa a fazer aquele esforço anteroposterior, ou seja, ele não consegue mais expandir, não consegue mais fechar, fechou o pulmão. É o momento que você tem que descomprimir o tórax e realizar a intubação endotraqueal, se for o caso, tá bom? Imediatamente. A introdução seria basicamente por aí. Acho que deu para dar uma noção para vocês sobre o que ocorre, como ocorre o pneumotórax. E agora nós vamos para um assunto um pouquinho mais interessante, que eu tenho certeza que vocês gostariam que eu chegasse nele logo. Diagnóstico, pessoal. Já falei um pouquinho dos sinais e sintomas. Quais são? Dispneia súbita. O paciente está lá na sua frente, às vezes é um paciente eletivo ou um pré-operatório, e esse paciente, você vai puncionar ele evolui com dispneia, ele evolui com esforço respiratório, ele evolui com hemodinâmica diferente, ele evolui com um PO2, quando não hipertensivo, você fez uma gasometria, um PO2 muito menor, desatura. E o tórax, vocês vão sempre observar isso, por menor do que seja. Se você atentar o paciente, você vai observar isso. E esse tórax não está expandindo como de costume. Só que iatrogênico é fácil. Você está realizando um recrutamento alveolar, você está realizando uma punção, você viu que o paciente mudou a hemodinâmica, até aí fácil. Você sabe que é um pneumotórax. Pessoal, e quando é um pneumotórax primário? O paciente nunca teve pneumotórax. E pior, ele não sabe nem que ele tem bleb no pulmão, ele não sabe nem que ele tem doença pré-existente. O que você vai observar? A mesma coisa. Ele fala, doutor, eu estava correndo na rua
E do nada me deu muita falta de ar, tô com muita dor torácica. Lembra que eu falei para nunca subestimar a dor do pneumotórax? Tô com muita dor torácica e não tô conseguindo respirar direito. E esse paciente está evoluindo, com fadiga respiratória, com dispneia. Primeira coisa que você faz, independente dos casos, se for um pneumotórax primário, secundário ou iatrogênico, tá sendo espontâneo ou não, o que você faz? Você faz o diagnóstico imediato. Você sabe que é uma síndrome respiratória. Primeiro, vamos falar do primário. Você sabe que é uma síndrome respiratória que ele está tendo. Não tem sinais de infecção presumida. É um paciente jovem, é um paciente que tem uma história aí mal contada de bronquiolite ou de asma na infância, ou é um paciente usuário de tabaco, um paciente usuário de narguilé, um paciente usuário de qualquer tipo de substância inalatória, esse paciente chegou para você com dispneia súbita, desaturando e chega para você com problema na expansão pulmonar. E o diagnóstico diferencial, muita dor pleurítica. Você olhou para o paciente, ele fala assim, respira, ele respira um lado, sobe, faz a troca e o outro não. Sinal clínico, pneumotórax. Você precisa esperar o raio-x? Não necessariamente. Ultrassonografia point of care hoje já é padrão ouro. O que você vai ver na ultrassonografia? Linha P, ou seja, é o ponto do pneumotórax. Você vai ver que o diafragma ele não desliza totalmente. O diafragma é bem fácil, você incide geralmente em ápice, mas você pode incidir em base que vai ser a mesma coisa. Mas em ápice, principalmente na linha hemiclavicular, você incide e pega exatamente a linha diafragmática. Ela começa a deslizar, para num ponto e não desliza mais. Você viu a ponta P, o ponto P do pneumotórax, é o point do pneumotórax. Então, você já chegou no diagnóstico. Você não precisa esperar o raio-x vir, você não precisa fazer a tomografia. E esse paciente tem grande risco, lembrando, de evoluir com pneumotórax hipertensivo ou tensional. Não tem ultrassonografia, Alex. Não tem ultrassonografia beira-leito, point of care. Então, você vai ter que esperar o raio-x. Pelo raio-x você já consegue observar, só lembrando que o raio-x alarga um pouco os arcos costais por causa do ar e tem o desvio de traqueia para o lado oposto. Então você viu que o seu paciente ele não está expandindo o lado direito, o desvio de traqueia vai ser para o lado esquerdo. E no pneumotórax traumático, o paciente sofreu um trauma de carro, o paciente sofreu uma lesão por arma branca, o paciente sofreu um tiro, o paciente chegou hemodinamicamente instável, já considera que ele tem um pneumotórax, pelo sinal clínico. Chegou instável hemodinamicamente, chegou com desconforto respiratório, chegou hipotenso, chegou com sangramento, você já considera que ele tem um pneumotórax e geralmente correlacionado a outras lesões, principalmente lesões de vasos sanguíneos, que vai causar o hemotórax também, tá? E lesões em órgãos-alvo, fígado, pâncreas, enfim, então você tem que agir muito mais velozmente. Por isso que eu sempre defendo ultrassonografia, você que pode, você que tem condições, tem um ultrassonografia ou um ultrassom só seu. Você coloca no celular, pluga no celular, você cuida de qualquer paciente, seja na UBS, seja no pronto-socorro, seja na UTI. Mas, idealmente, que todas as unidades de saúde tivessem a ultrassonografia. E a tomografia de tórax, Alex, que que foi mais falada no COVID, tomografia de tórax você consegue perceber exatamente o volume do pneumotórax e tudo. Tomografia de tórax é para controle, tá, pessoal? Até porque num paciente que tem um pneumotórax hipertensivo, não vai importar para você se ele tem mais de 25% de volume, menos de 20% de volume,
se o pneumotórax está crescendo, se foi devido a uma blebe ou não, o pneumotórax hipertensivo você tem que agir imediatamente. Então, tomografia de tórax hoje serve para o padrão ouro para controle, tá? A não ser aquele pneumotórax que vem, o paciente já possui pneumotórax, é o pneumotórax que provavelmente ele vai ter que passar para indicação cirúrgica, que eu vou falar posteriormente, vai ter que fazer uma pleurodese, de repente, vai ter que fazer uma decorticação. Aí sim, esse pneumotórax seria válido uma tomografia para você observar se esse volume está aumentando ou não. Então, falamos de sintomas, falamos de exames, e agora vamos falar um pouquinho sobre a gravidade do pneumotórax. Como você avalia a gravidade do pneumotórax? Ele é pequeno ou grande? Importa, pessoal? Não. Apesar de estar na literatura, por Lady Smith Harris, em 2005, eu coloquei aqui para vocês, depois vocês vão receber esse material. Apesar de estar na literatura, se ele é pequeno ou grande, para você não vai fazer diferença, perdão. O que vai fazer diferença é o quê? Se ele é hipertensivo ou não, se ele é tensional ou não. O que faz a diferença? Se ele está trazendo colapso alveolar ou não. Por quê? Porque se ele é um pneumotórax hipertensivo, se ele é um pneumotórax drenável, ou seja, pneumotórax drenável é igual pneumotórax que mexe com o paciente. Seja por dor pleurítica, porque ele vai evoluir com fadiga respiratória e fadiga muscular, se você não analgesiar ele. Seja por disfunção de troca gasosa, que ele pode fazer aí uma retenção de CO2, por expandir menos o pulmão, vai fazer o quê? Uma acidose respiratória. Pode entrar em gasping pelo mecanismo da acidose, pode entrar também em fadiga respiratória por insuficiência respiratória tipo 2. E fora isso, você vai observar se ele possui hipotensão ou se ele possui sinais neurológicos. Ele possuindo qualquer um desses sintomas, você já considera como grave, é uma avaliação de gravidade e você tem que descomprimir imediatamente o tórax e depois passar o dreno de tórax, que eu vou explicar para vocês, e é muito simples de fazer, tá? E o principal da aula, onde vocês vão agir agora medularmente, o paciente chegou para você, o paciente crítico, paciente grave, chegou para você, você vai olhar para o paciente e vai falar, esse paciente tem um pneumotórax. Qual o primeiro sinal? O tórax não está expandindo de algum lado. Dor pleurítica, dispneia súbita, ainda não tem estabilidade. Se não tiver instabilidade, primeira coisa, oxigênio-terapia, monitorização multiparâmetros e observa o paciente, passa seu ultrassom, observa se esse pneumotórax está expandindo ou não. O ultrassom tem essa versatilidade, ou seja, você pode fazer ultrassom de 10 minutos e 5 minutos, se esse paciente estiver estável. Oxigênio-terapia, qual que é o objetivo? É a reabsorção do ar pleural, para tirar o ar pleural. Idealmente seria o quê? Uma câmara hiperbárica com 100% de oxigênio. Mas, talvez 99% dos hospitais brasileiros não possuem. Então, você faz a oxigênio-terapia com o objetivo de reabsorção pleural. Só tomem cuidado com o seguinte, paciente TPO-cítico ou com fibrose pulmonar, se você botar uma máscara não reinalante, primeiro, você não vai ver que ele está desconfortando, e segundo, você vai reter mais CO2, tá? Coloquei no monitor multiparâmetros, acesso venoso bilateral, porque se ele evoluir com pneumotórax hipertensivo ou pneumotórax tensional, você vai precisar analgesiar ele, você vai precisar muitas vezes fazer as medicações para intubação, então sempre acesso venoso bilateral alto de grosso calibre, tá bom? E estabilizar o paciente, estabilização hemodinâmica. O paciente tem uma acidose respiratória, como que eu vou controlar essa acidose respiratória?
Você não pode fazer VNI, pneumotórax não é hipertensivo. Eu posso fazer muito bem um catéter nasal de alto fluxo ou somente oxigênio. O paciente evoluiu com hipotensão, e essa hipotensão você observa que ele não é fluido responsivo, que ele não tem necessidade de fluido, você sabe que a hipotensão refratária é um pneumotórax hipertensivo. Comprimir o tórax e já fazer o dreno de tórax. O paciente chegou com ferida de arma branca e arma de fogo, já considere que é um pneumotórax, passa o ultrassom, observe onde é o sangramento, se tem só pneumotórax ou se tem só hemotórax. Com ultrassom você também vai chegar ao diagnóstico diferencial, que alguns pacientes vocês vão perceber que é raro, mas que não teve lesão nenhuma. Esse paciente você vai observar mais de perto. Nos pacientes com pneumotórax espontâneo, que é um pouquinho mais difícil o diagnóstico, se é primário, analgesia, observa e investiga se ele tem alguma doença prévia não sabedora. Se é secundário, o paciente já fez pneumotórax durante a vida 4, 5 vezes, então esse paciente você vai prestar mais atenção porque ele já evoluiu outras vezes dessa forma, já passou dreno torácico algumas vezes, ainda está marcando a pleurodese dele ou a decorticação, que às vezes é necessário, e não realizou ainda. Então esse paciente, observa ele mais de perto, se ele é um DPOcítio, se ele é um fibrótico. Quando a gente fala de paciente jovem, a gente lembra muito da fibrose cística também. E vocês não podem esquecer, paciente pós-Covid. Paciente pós-Covid, muitos deles, infelizmente, evoluíram com fibrose pulmonar ou lesão pulmonar associado à ventilação pulmonar, à ventilação mecânica, perdão, e lesão diafragmática, muitas vezes ocasionado pela não ventilação mecânica, VNI em excesso, e esse paciente acabou evoluindo com traumas pulmonares com várias blebs. Qual o nome dessa sincronia? PSID. É a sincronia mais recente que nós temos, que é a sincronia relacionada ou correlacionada ao COVID. Então, esse paciente pós-COVID, doutor, eu tenho uma falta de ar desde o COVID, tudo, só que essa falta de ar piorou minha dor. Você olhou o paciente, não está expandindo no lado de tórax, já pensa, tá? Então, no pronto-socorro, diagnóstico precoce, olhou para o paciente e tratamento imediato. O paciente está estável hemodinamicamente, oxigênio terapia, com objetivos de saturação de 92, tá? Se ele já estiver saturando mais de 92, não tem necessidade. Se você quiser botar um oxigênio baixo, não tendo câmara hiperbárica, para tentar reabsorver um pouquinho desse ar pleural, faça isso. Monitorização multiparâmetros, acesso venoso bilateral calibroso e sempre manter estabilidade hemodinâmica. Instabilidade hemodinâmica, você não precisa fazer exame nenhum. O paciente estava estável, diagnosticou pneumotórax, evoluiu com instabilidade, pneumotórax hipertensivo ou tensional. Como que eu faço a descompressão torácica? Isso é uma novidade na literatura também, que começou em 2022. Nós fazíamos a descompressão torácica com um gelco de grosso calibre, um gelco 14, em linha hemiclavicular. Foi observado na literatura que os danos eram maiores que o benefício. Até porque passa o que aqui embaixo, pessoal? Passa artéria subclávia, veia subclávia e passa uma série de vasos onde você também pode trazer malefício ao paciente. Observaram, então, que se você fizer a descompressão torácica com o mesmo gel 14, na linha axilar média, entre o quarto e o quinto espaço intercostal, você também consegue descomprimir esse tórax. Então, hoje, a literatura está proscrita para a linha hemiclavicular média. A literatura fala que o menor risco e maior benefício para o paciente é quarto, quinto espaço intercostal com o gelco.
Descomprimi o tórax, ganhei tempo para passar o dreno torácico. Lembrando que pacientes com pneumotórax espontâneos secundários, algumas vezes você não vai conseguir descomprimir o tórax somente com gel. Vai ter que passar a drenagem torácica, o dreno torácico, e muitas vezes ele não responde muito bem. Como que eu passo o dreno torácico? Isso aí, o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, que é algo extraordinário. Não. Na verdade, você tendo ultrassom, você já seguia e vai exatamente observar onde está a área pleural e onde está o fígado. Ou, do outro lado, você observa exatamente onde está o rim, e eu já vi, tá, pessoal? Mas aí eu já vi ocularmente lesão renal por drenagem torácica, você observa onde está a linha axilar média, você observa onde está a área pleural. Então, tendo ultrassom, você já faz guiado e observa ali quarto, quinto espaço intercostal, pacientes brevilíneos, pacientes longilíneos, pode ser no quinto, sexto espaço intercostal, mas com ultrassom você seguia. Não tem ultrassom, então começa a contar as linhas intercostais, quarto e quinto espaço intercostal, você pega entre o arco costal inferior e anterior e você já marca ali onde você vai fazer essa drenagem intercostal. Lembrando que pacientes longilíneos pode estar um pouquinho mais baixo, entre o quinto e sexto espaço intercostal. É um procedimento que tem que ser totalmente estéril, porque na teoria você já estabilizou o paciente, você já descomprimiu o tórax. Então, drenagem torácica não pode ser de urgência. Drenagem torácica você tem que ter tempo para fazer. Por que eu estou falando isso? Para não infectar um paciente. O paciente depois vai precisar de uma pleurodese, vai precisar de uma cirurgia. Se você infectou o paciente, você vai, além do pneumotórax, evoluir com sepse, com choque séptico e com uma infecção fechada. Então, se paramenta, faz asepsia, antissepsia, marca exatamente o local que você vai colocar, pega campo, pega capote, coloca, você já sabe onde drenar, esse paciente já está descomprimido, tem que estar estável hemodinamicamente, você abre, tá? Disseca toda a área da epiderme e você vai ver que você vai chegar numa área ali muscular, onde você, com sua luva estéreo e seu dedo estéreo, você vai introduzir esse dedo. E é assim mesmo, pessoal. Obviamente que não necessariamente você tem que introduzir o dedo, você vai estar com a pinça ali, então você vai abrindo as fibras musculares e as fibras da pele. Também você consegue abrir, mas introduzindo o dedo você vai sentir o quê? Qual que é a importância disso? Você vai sentir se pegou realmente o pulmão, porque ele vai estar abrindo e fechando. Se você observar que encostou no pulmão abrindo e fechando, você já abriu o caminho, abriu o túnel. Pegou um dreno entre 24 e 32, passa guiado para o ápice, se for pneumotórax, óbvio. Se fosse um derrame pleural, passava para baixo, mas passa guiado para o ápice, onde esse tórax, na teoria, já começou a ser drenado. Você pinça a ponta do dreno e liga o dreno ao tubo de selo d'água, que na verdade é uma vasilha onde você vai colocar 500 ml de soro. Você ligou esse dreno ao selo d'água, esse dreno tem que fazer um movimento respiratório do paciente, ou seja, ele tem que fazer o deslizamento e retornar. Está funcionante, pessoal? Está funcionando? Está fazendo movimento de selo d'água? Ótimo. Você está drenado, está tudo certo. Esse paciente não está fazendo o movimento de selo d'água, tome cuidado, porque muitas vezes obstrui por causa de sangue e muitas vezes você não conseguiu chegar no ápice total, ou seja, drenar todo esse tórax.
E isso eu falo principalmente de qual tipo de pneumotórax? O espontâneo secundário. Muitas vezes, esse pneumotórax do espontâneo secundário, com doenças pré-existentes, ele está espalhado por todo o tórax. É diferente, por exemplo, de um pneumotórax iatrogênico ou primário, que geralmente ele se concentra, ou até mesmo do traumático, onde você sabe exatamente onde penetrou a estrutura. Ficou claro? Simples. Paramentação, sepsia, antissepsia, capote, campo, marcou o espaço intercostal, idealmente ligado, guiado por ultrassom. Hoje a gente só faz guiado por ultrassom. Quarto, quinto espaço intercostal, quinto e sexto, no paciente longilíneo. Pegou, drenou o tórax, tubo em direção ao ápice e observa o selo d'água, já liga ao conector, tá? Conector idealmente estéreo, então esse conector já tem que estar pronto, 500 ml de soro, você já tem que ter pinçado a ponta dele, pinçado a ponta do tubo e liga nele. Depois observa o selo d'água subindo e descendo, tá? Intervenções cirúrgicas. Intervenções cirúrgicas são exatamente aquelas que está relacionado diretamente ao paciente que tem vários pneumotórax durante a vida, pneumotórax espontâneo secundário, e está relacionado àquele paciente que muitas vezes ele acaba evoluindo com um quadro de várias bolhas de ar, que são as blebs, várias bolhas subpleurais no tórax. Então, principal indicação seria uma pleuredese, tá? E depois até pensar na decorticação. Então, indicação cirúrgica seria pacientes com recorrência de pneumotórax, seja ele primário ou secundário, mas secundário, obviamente, pela doença existente, ele é muito mais comum. Ou aqueles pacientes que possuem várias lesões torácicas, pode ser o espontâneo pelo secundário, ou pode ser também aquele que foi traumático e na introdução da arma de fogo, da arma branca, acabou ocasionando essas lesões, tá bom? E agora, falar um pouquinho das complicações. Uma eu já falei, a beça eu já falei o tempo todo que a principal preocupação nossa é pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo é igual a quê? Fez o diagnóstico, o paciente está instável hemodinamicamente, hipotenso, dispneico, dessaturando. Esse paciente tem uma hiperlactatemia quando ele não tinha antes, porque se ele já chegar instável para você, já é um hipertensivo. Você toma bastante cuidado, porque esse paciente você já tem que descomprimir o tórax. Como que descomprime? Põe o gelco, quarto, quinto espaço intercostal, descomprime o tórax. Drenagem torácica é o quê? Eletiva. Lembrando que o gelco também é um processo, então ele não pode ficar muito tempo ali, porque não vai conseguir drenar. Então você passou o gelco, depois você já pede o dreno torácico e já realiza a drenagem torácica. Enfisema subcutâneo geralmente não tem tanta correlação com prognóstico ou com tratamento, mas sabemos que se tem enfisema subcutâneo ainda tem ar ali próximo à cavidade pleural. Então pode ser uma daquelas indicações de várias blebs no tórax. E o tensional é quando o hipertensivo ele acaba ocasionando colapso pulmonar. Então é um agravamento. Geralmente ele é fatal, tá? Ele causa uma tensão no pulmão, o pulmão não abre mais. Você pode passar o tubo, você pode tentar abrir, se você não descomprimir o tórax e não drenar, você não vai conseguir passar. E o prognóstico dos pacientes geralmente são bons, tá? Principalmente aqueles pacientes que não possuem recorrência. O paciente responde muito rápido, o paciente sai te agradecendo, geralmente.
no pneumotórax espontâneo. O pneumotórax espontâneo, quando ele é recorrente, secundário, muitas vezes o paciente já fala com você. Vocês vão ver aqui na medicina preventiva, o paciente já observa que ele está com pneumotórax. Doutor, evolui com falta de ar, já tive pneumotórax, eu acho que é um pneumotórax. No primário, o paciente fica um pouquinho mais assustado, mas lembrar que o primário ele está correlacionado a doenças antigas ou ao próprio uso de substâncias inalatórias e tudo que são os principais fatores. Então, quando você passa também a drenagem torácica, o paciente melhora. Qual o problema do traumático, do prognóstico? Que o traumático geralmente não é só pneumotórax, geralmente está correlacionado a outros tipos de lesões. Hemotórax, lesões sanguíneas, está relacionado a lesões de órgãos-alvo. Então, assim, o prognóstico pode ser mais sombrio ou não a partir da gravidade que foi a lesão dele. Iatrogênico, a má notícia é que nós ocasionamos. Mas a boa notícia é que do momento que você drenou o tórax e o paciente era funcional antes, possuía um pulmão normal, você resolveu o problema. Tá? Se você fez o diagnóstico precoce e o tratamento no momento correto, precoce e eficaz, resolveu o problema. Tá? E por fim, vamos falar um pouquinho de estratégias de prevenção. Falei do tabaco, falei do narguilé, substâncias inalatórias. Então, o paciente já possuindo doença prévia, um DPO-cítico, um fibrótico, o paciente jovem tem uma fibrose cística, é um asmático, ele ainda vai querer praticar o uso do tabaco, praticar o uso do narguilé. Então, pessoal, substâncias inalatórias para pacientes que já têm doenças prévias, pacientes de predisposição, na verdade, as substâncias inalatórias não deveriam ser para ninguém, mas principalmente para esses pacientes deve ser evitado, uma estratégia de prevenção. Outra estratégia de prevenção, você já tem um pulmão cheio de bleb, você já tem um quadro asmático, você tem fibrose cística, fibrose pulmonar, você está andando de carro, use o cinto de segurança, evite traumas, evite, infelizmente, mas evite esportes radicais, evite também propensão a traumas. Esses pacientes dificilmente serão profissionais de alta performance a longo prazo, porque o risco dele desenvolver é muito grande, a não ser que ele não saiba como no espontâneo primário. E a outra dica de prevenção, acompanhamento médico, observar como está esse pulmão, principalmente naqueles pneumotórax que ainda não foram totalmente reabsorvidos, observar se ele está expandindo ou se ele não está expandindo. Então, tem que ter esse acompanhamento médico nesses pacientes com doenças pré-existentes. Quando falamos de iatrogênio, quando falamos de traumáticos, o que a gente pode fazer é tentar evitar o trauma. Né? Então, evitar trauma de carro, de automóvel, trauma de arma de fogo, arma branca. Então, fazer de tudo para evitar. E a medicina preventiva, que eu falei tanto, né? A medicina preventiva é aquela onde você já começa a fazer o paciente ter uma autogestão do que deve fazer. Por exemplo, você já falou que ele não pode sofrer traumas, você já falou que ele não pode ter a prática do tabaco, substâncias inalatórias, você já falou que ele deve fazer o acompanhamento médico e, além disso, você vai falar sobre os sinais e sintomas que ele pode apresentar. Então, o paciente, muitas vezes, isso é muito comum, quando ele tem pneumotórax recorrente, eu falei para vocês durante a aula, ele já chega falando, doutor, fiz pneumotórax, estou com dor pleurítica, estou com falta de ar, estou com dispneia, tá? E sempre fazer uma consulta constante para que ele não seja internado já em estado grave. Então, esse paciente deve sim fazer o acompanhamento com toda a equipe multidisciplinar, principalmente pela equipe fisioterápica, para fortalecer esse pulmão o máximo possível. Então, a medicina preventiva hoje é o que tem de maior voga no Brasil. Então, faça medicina preventiva não só
nos pacientes que possuem um risco ou que já desenvolveram pneumotórax, mas em todos os pacientes de vocês. É o que vai evitar reinternações, comorbidades e vai reduzir mortalidade, reduzindo o desfecho. Chegando à nossa parte final, nossa conclusão, vamos resumir os pontos principais. Definição: ar que não deveria estar no pulmão, onde, na cavidade pleural, ele acaba entrando de 3 formas. Ele entra de forma espontânea, podendo ser primário, onde o paciente não sabe que tem alguma patologia pregressa, mas ele possui alguma lesão, né? Ele pode ser espontâneo secundário, onde ele já é sabedor da patologia pregressa e muitas vezes é recorrente o pneumotórax. O diagnóstico e a avaliação, o diagnóstico padrão ouro, ultrassonografia point of care, avaliação de gravidade, esqueçam o resto. Avaliação de gravidade é instabilidade hemodinâmica. Se tem pneumotórax, se tem instabilidade hemodinâmica, é um pneumotórax hipertensivo, que vai causar colapso alveolar e vai transformar em um pneumotórax tensional, onde você não vai abrir mais esse pulmão. Manejo inicial, estável hemodinamicamente, oxigênio terapia para uma saturação acima de 92%, pode variar ali em 92, 96, ela também reabsorve o ar na cavidade pleural, acesso venoso bilateral, exames laboratoriais para diagnóstico diferencial, se você ainda não fez diagnóstico do pneumotórax, e você monitoriza esse paciente com monitor multiparâmetros, observando saturação, hipotensão ou não, observando frequência cardíaca, taxa de dispneia, fatores de gravidade. Complicações, principal, pneumotórax hipertensivo. Prognóstico geralmente é bom quando é primário ou espontâneo. Iatrogênico, o prognóstico geralmente é bom também, mas se você demorar no diagnóstico precoce e no tratamento eficaz, esse paciente vai falecer por choque obstrutivo na sua cara. E, por fim, o prognóstico é um pouquinho mais reservado, um pouquinho mais complicado, mas geralmente também cursa bem naqueles pacientes com doenças pré-existentes, doenças crônicas principalmente. Lembrar do psírio, do epiocítico, do asmático, do fibrótico, porque ele vai ter que fazer o acompanhamento regular, medicina preventiva. Nem sempre descomprimir o tórax é tão fácil, mas o prognóstico geralmente também é bom quando diagnóstico precoce, tratamento eficaz. Quando falamos de instabilidade hemodinâmica, já mudamos um pouquinho das complicações do prognóstico e do tratamento. Instabilidade hemodinâmica, descomprime o tórax, onde quarto, quinto espaço intercostal, linha axilar média, lembrando que linha hemiclavicular está proscrita, faço a drenagem torácica e sim, esse paciente pode ter mais complicações. Sepse, esse paciente pode evoluir com choque obstrutivo posterior por um pneumotórax que não conseguiu se absorver, se reabsorver, e o prognóstico desses pacientes que acabaram evoluindo com pneumotórax hipertensivo, quando feito tratamento correto, no tempo correto, ele é um prognóstico que geralmente o paciente sai sem nenhum tipo de problema na troca gasosa. Porém, quando é um prognóstico que você demorou a observar o diagnóstico, o paciente foi colapsando o pulmão, ele pode ter um prognóstico muito sombrio, muito reservado, que esse paciente pode evoluir com pneumotórax tensional. O pulmão não expande mais, não faz mais troca gasosa, e esse paciente, infelizmente, dificilmente você reverterá esse quadro do paciente. Tá bom, pessoal? Então, é um pouco disso que eu gostaria de falar. Mais uma vez, gostaria de agradecer enormemente ao Congresso de Medicina e Emergência. Foi um prazer e uma honra estar aqui
com a presença ilustre de todos vocês. Podem convidar que eu estou à disposição para qualquer tipo de dúvida, para qualquer tipo de questionamento, para outras aulas. Estou à disposição de todos vocês, tá? Como eu falei, gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas online também vale. Infelizmente, a gente perde um pouquinho daquele tom de interação, daquele tom de pergunta ali ao vivo, ali no teste, né? no face a face. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho meus contatos com vocês. Pessoal, obrigado. Obrigado por ter assistido a aula até agora. Fiz muito amor, muito carinho de todo o coração para vocês e que vocês apliquem isso na prática, apliquem isso com os seus pacientes, que vocês vão observar que vai mudar desfecho e mortalidade. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa sobre qualquer tema relacionado à terapia intensiva, emergência, urgência, até mesmo sobre pneumotórax, sobre a aula de hoje, passar para vocês meu Instagram, é Dr. Alexander Santiago, tá? Meu e-mail é meu sobrenome, mendesantiago@yahoo.com.br. Quem quiser observar mais aulas, ver mais vídeos, meu Instagram todo dia possui novas aulas. O TikTok também, Dr. Alexander Santiago, o YouTube. Podem me mandar e-mail. Vou deixar aqui também para vocês meu WhatsApp, caso vocês queiram também deixar algum tipo de perguntas, algum tipo de questionamento, perguntas sobre pacientes, sobre associação fisiopatológica, sobre clínica. Se vocês quiserem passar algum relato pessoal de vocês, meu WhatsApp é 11 99 344 3578. Permaneça à disposição. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço.